São 7h30. Para quem apostava como eu que o discurso do presidente Bolsonaro ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York seria um discurso mais apaziguador, mais conciliador, uma histórica sequência que o Brasil tem na moderação ali da diplomacia, nada disso, né? Eu quebrei a cara, o Bolsonaro foi para cima, partiu para dentro, tom agressivo, carregado de apelo ideológico, fez críticas às esquerdas, a Macron, a França, né? Mesmo que de forma indireta, a imprensa nacional, a imprensa internacional, as ONGs, a ONU, no programa Mais Médicos, e até o cacique Raoni, sobrou pro Raoni. Enfim, foi um discurso muito elogiado por aqueles que já gostam do Bolsonaro, e foi um discurso muito criticado pelos outros que não gostam do estilo do presidente da República. Aí é necessário dar a dimensão real para as coisas, né? Porque sempre que tem um presidente brasileiro abrindo ali a sessão, o nosso olhar tá lá virado para o presidente do Brasil. Mas na Assembleia Geral da ONU, não é só agora, isso é histórico, alguns discursos têm relevância no cenário político internacional. Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos, presidente da Alemanha, né? O presidente do Brasil, o presidente da Argentina, por exemplo, não tem o mesmo peso, né? Apesar do, historicamente, ser o discurso do presidente brasileiro que abre ali os debates, seja qual for o presidente da República, tem muito interesse nacional, mas não vai mover a geopolítica mundial, seja qual for o discurso do presidente. Então, o Bolsonaro preferiu claramente falar com o público dele. Falou com a galera que o aplaude, levando assuntos que não estão no foco do resto do mundo, a ponto, por exemplo, de exaltar o golpe de 64, a ideologia de gênero, o Foro de São Paulo, assuntos do cardápio bolsonarista que estão sempre presentes nas lives, nos discursos, no palanque, nas transmissões ali que ele faz semanalmente na internet, mas que em nada interessam para o resto do mundo. Agora, eu fico imaginando o outro lado da história. Digamos que o Bolsonaro fosse ali com um discurso mais apaziguador, né, com uma tentativa de diminuir, por exemplo, a imagem que o Brasil acabou tendo chamuscada por causa do recente incêndio. Eu tenho sérias dúvidas se o Bolsonaro tomasse essa atitude, se as pessoas dos outros países iam falar, olha aí, é verdade, né, o presidente Bolsonaro mudou o tom. Acho que não também, né? Então essa história do Bolsonaro ter jogado para a plateia dele não me parece que tenha sido um erro estratégico, não. Porque se ele fizesse o contrário, falar, esse cara tá mudando ali e tal, mas eu não acho que nada disso é verdade. Seja como for, né, de um lado ou do outro, quem gostou, quem odiou, o Bolsonaro tá mantendo exatamente a mesma linha de como era deputado, de como quando foi candidato e agora como presidente da República. O Bolsonaro cada vez mais aposta nessa política de amor e ódio. Ele não busca o meio termo, não busca a reconciliação, não busca aquela pessoa que votou nele porque não gosta do PT. Não, ele tá lá mesmo para defender o que ele acha que é o correto, inclusive no discurso na ONU, que é um discurso onde normalmente o presidente brasileiro adota ali a moderação, a diplomacia. Nada disso. Bolsonaro partiu para dentro, rompeu essa tradição do país. Não dá para imaginar se lá na frente o presidente Bolsonaro vai mudar de postura. Nesse momento parece algo muito difícil, muito improvável, para a alegria daqueles que o apoiam e para a porrada mesmo para aqueles que não gostam dele, né? Quem tá ali no meio termo, um dia concorda, outro dia não concorda, e vamos nessa, né? Mas não dá para imaginar uma mudança de postura, não. Assim como não dá para imaginar, por enquanto, falando agora de assuntos mais concretos, né, longe dos discursos, né, assuntos reais, tristes que a gente está vivendo aqui no Brasil, não dá para mudar, não dá para imaginar uma mudança de postura do governador do Rio, Wilson Witzel. Ontem, apenas 3 dias depois da menina Ágata, de 8 anos de idade, ser brutalmente assassinada com um tiro de fuzil quando estava voltando para casa numa Kombi no Complexo do Alemão, Witzel publicou no Diário Oficial um decreto que retira a redução de mortes cometidas por policiais como um dos indicadores do Sistema Integrado de Metas, que gera bônus pagos a policiais militares. Com isso, a redução de mortes deixa de ser considerada uma meta da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Então, apenas 3 dias após o assassinato da Ágata, o Witzel bateu no peito, também deixou claro que não vai mudar em nada a sua política de segurança ou de genocídio no Rio de Janeiro. Aliás, acabando com esse incentivo que dava bônus à redução de mortes por policiais, na prática os policiais
não serão mais incentivados a reduzirem a letalidade. Ou seja, a velha política do senta o dedo, atira mesmo. E apesar de toda a mobilização, todo mundo em choque ali com o assassinato da Ágata, na sexta-feira à noite, que ainda está sendo investigado, se de fato o tiro partiu da arma de um policial, como disseram as testemunhas, de um fuzil do PM, com essa decisão, o Witzel não mostra um mínimo pesar. Diferente do discurso ensaiado e daquela conversinha que não ia fazer palanque sobre caixão. Foi ali, ficou com pesar. No dia seguinte, manda no decreto no Diário Oficial falando o seguinte: podem continuar atirando, podem matar quem estiver no caminho. E para terminar, ainda nessa linha que nada vai mudar, ontem o Congresso Nacional deu uma banana ao apelo popular e derrubou 18 vetos da lei de abuso de autoridade, dos 33 pontos que tinham sido vetados pelo presidente Bolsonaro. Tem um detalhe, sobre daqui a pouco o Rodrigo Orengo vai conversar com a gente, que eles adiaram mais uma etapa da votação da reforma da Previdência, estava marcado para ontem, jogaram para a semana que vem e anteciparam em uma semana essa discussão sobre a lei de abuso de autoridade. Um dos pontos mais polêmicos, que agora virou lei, depois da decisão de ontem do Congresso, é que prevê pena de 1 a 4 anos de detenção para juízes que decretarem a prisão de réus em desacordo com hipóteses legais. Tanto os magistrados quanto os procuradores dizem que é um ponto muito abrangente, essa história de desacordo com hipóteses legais, e que aí se permitiria qualquer tipo de interpretação, o que pode inibir, inclusive, as investigações. Além da óbvia, vergonhosa autoproteção, essa decisão do Congresso é uma retaliação à Operação Lava Jato e à Polícia Federal, que na semana passada cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, como se o Congresso fosse um Vaticano, né? Como se fosse o lugar mais sacrossanto do mundo e não poderia ter nada ali escondido. A polícia ontem deu detalhes que tinham algumas coisas ali, digamos, no mínimo suspeitas. Então ficou muito claro o seguinte, que estão travadas algumas guerras que não são aquelas guerras que de fato interessam a população. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, enfrentamos uma guerra contra o socialismo e vários agentes públicos que ainda teriam o objetivo de manter tal ideologia no Brasil. Segundo o governo do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel, enfrentamos uma guerra na segurança pública, em que a única forma de combater é aumentar a matança generalizada. E segundo o Congresso Nacional, enfrentamos uma outra guerra contra todos aqueles que se opuserem aos interesses dos nobres parlamentares brasileiros que, à revelia de tudo, da opinião pública, da moral, criam leis para protegê-los ainda mais de qualquer investigação da justiça. Nessas três guerras, o que fica muito claro é que enquanto nossos agentes públicos traçam estratégias, lutam contra inimigos imaginários, num gesto até de autopreservação, que tem como único intuito defender apenas seus interesses, o povo brasileiro vive aí, todos os dias, enfrentando inimigos que são reais, desviando do tiroteio, do desemprego, da corrupção, da falta de médicos, e aguardando que um dia, de fato, a guerra tenha como único objetivo não um interesse particular, ideológico, mas sim uma melhora na vida de todos nós cidadãos brasileiros. E vamos em frente.